Bom dia para você que está nos assistindo pela manhã. Boa tarde para você que está nos assistindo agora à tarde. Boa noite para você que está assistindo agora à noite. E nós que fazemos o canal O Semeador, vos saudamos com a paz do Senhor. Então, começando esse vídeo, nós iremos abordar, vamos ser bastante direto nessa parte do vídeo, iremos abordar um tema bastante, como posso dizer, evidente dos nossos dias, né? Que nós costumamos chamar todo por vaso. E iremos... Isso é mais pentecostal, né? No pentecostal é isso. Aí nós iremos tratar um pouco o vaso em que Jeremias ele trata no capítulo 18 do livro. E assim, é um negócio muito de crente pentecostal, falar, e aí vaso, e aí, como foi seu final de semana? E aí vaso, como foi o culto hoje, né? Mas hoje nós queremos trazer para você algo assim muito importante, até porque foi um questionamento que surgiu lá no meu trabalho, né? Uma certa pessoa veio falar que alguém falou para ele que nós, seres humanos, quanto cristãos, não deveríamos nos comparar a um vaso. E aí, mediante essa situação, eu comecei a pensar, e aí, por que a gente não levar para o canal? Porque existem muitas pessoas, Enoque Filho, que precisa ter essa mentalidade. Então a gente vai tirar esse paradigma de que você não pode ser comparado a vaso. Você é vaso sim. E digo mais, é vaso precioso na mão do oleiro. É verdade. Então para isso nós vamos precisar que você pegue aí sua Bíblia. Como eu falei no último vídeo, desde já vamos pedir perdão. Semana passada não teve como a gente gravar vídeo, né? Hoje eu estou um pouco meio doente, mas está tudo sob controle do Senhor. Jeremias capítulo 18. Pega a sua Bíblia lá na estante, no travesseiro, onde ela estiver. Vai lá, traz para cá, para pertinho de você. Enquanto isso, Enoque Filho, tem mais alguma coisa para falar essa semana? Como foi sua semana? Foi abençoada, né? Mesmo passando por lutas que todos nós passamos, Sim. das lutas diárias. Como Josemar disse, ele passou um pouco doente, mas graças a Deus está melhorando. Verdade. Hoje pela manhã, meu Jesus, hoje para nós é segunda, né? Hoje pela manhã foi bastante complicado, ele estava sem conseguir nem abrir os olhos direito, mas Deus nos deu graça e estamos aqui. Segunda-feira passada não terça-feira não saiu o vídeo porque segunda nós não conseguimos gravar porque por causa do acontecido, né? E atrasou e ficou bastante complicado da gente fazer o vídeo. A gente procurar um tema, na verdade já tem um tema, né? Mas a gente não teve a desenvoltura para naquele dia tratar do tema. E também tiveram alguns contratempos para a gente não poder gravar, né? Mas já sabe todas as coisas. Eu creio que nesse momento você já está de posse da sua Bíblia, já está com ela aberta no capítulo de Jeremias, de número 18. Sim. E vamos fazer a introdução desse texto tão somente do versículo 1 ao 7, né? Filho, vamos fazer uma leitura sorteada e vamos lá, né? Amém? Amém. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, derribar e destruir. Amém. Queridos, esse é um texto muito usado em algumas ministrações de alguns pregadores. E o questionamento que surgiu nesse período lá no meu trabalho foi o seguinte: quem estava ministrando falou assim: cadê os vasos do Senhor? E a igreja naquele momento, tomada de não sei se da emoção, mas provavelmente de um espírito de animação,
começaram a dar glória. E eu creio assim, que quando você dá glória a Deus, a glória do céu desce. Independente da circunstância, independente de quem seja o pregador que está pregando. Né? E aí vieram me perguntar, Josemar, e a pessoa pode se considerar um vaso ou não? Porque o fulano de tal lá disse que não pode, porque um vaso, quando se quebrar, não tem condições de voltar para o barro novamente, para ser restaurado. Mas aí, meu querido, eu paro para pensar uma coisa. Se o Deus que abriu o mar vermelho, se o Deus que fez cair maná dos céus, se o Deus que fez Davi derrubar um gigante que para todo mundo era impossível, é impossível para Deus transformar um vaso que já está pronto? Não, porque para Deus não há impossível. E eu paro para pensar, igreja, porque a Bíblia ela vai falar que esse vaso ele já estava quase pronto nas mãos do oleiro. Ele diz que ele estava sobre as rodas e de repente o vaso, a Bíblia não vai dizer que esse vaso ele caiu, Enoque. A Bíblia diz que ela fez o quê? Quebrou-se na mão do oleiro. Irmãos, vale ressaltar que todos os dias o Senhor está nos moldando. Por que não sermos vasos? Aí eu lembro que uma vez eu estava lendo um alimento diário do irmão Dong e Enoque Filho. E o irmão Dong ele defendia uma tese, o seguinte, que nós somos um vaso, esse vaso para conter Deus. Por quê? Porque quando o homem caiu, né, mediante a queda do homem, nós ficamos vazios. Existia em nós somente a alma. Por quê? Porque a alma ela sempre foi tendenciosa para o lado do mal. Mas aí havia uma necessidade de Deus nos preencher, né? Então, passamos por uma grande caminhada até chegar a Cristo. E nós só podemos ter a presença de Deus mediante a morte de Cristo. Porque até então, nesse período, nós ainda éramos vazios. Por isso que Jesus ele veio para os que são doentes e não para os que já estavam curados. Isso. Né? Então, quando Cristo ele morre, na verdade eu não posso nem usar esse termo morre, porque a morte ela não tem poder sobre o crente, a morte não teve poder sobre Cristo. A Bíblia diz que na hora que Jesus ele exclamou, disse, Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Não foi nas mãos da morte, foi nas mãos do Senhor, do próprio Pai, o Deus, que ele entregou o espírito nas mãos. A Bíblia diz que o véu do templo rasgou-se do alto a baixo. Aí sim, agora eu e você temos o livre acesso ao Santo dos Santos. De que forma é que eu vou ter o livre acesso se eu não estou lá em Israel, Josemar? Aí agora entra a questão, por meio do clamor. Jeremias 33, versículo 13, ele vai dizer o seguinte: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Sabe o que é isso, irmãos? É Deus dizendo assim, olha, tu pode estar vazio, mas eu vou te encher, meu vaso precioso. É o Senhor que trabalha em nós. É o Senhor quem transforma o vaso. É o Senhor quem vai dar a moldar o vaso. É Deus. Né? E o mais interessante é porque quando a gente vai ver nessa passagem de Jeremias, a gente pergunta, quando a gente vai ver o contexto de Jeremias, porque ele é um profeta. E quando nós vamos ver o que é ser um profeta, nós vemos que o profeta por si só ele sofre muito. Aí quando a gente vai ver o sumo sacerdote, ele é aquele que leva o que o povo quer falar para Deus. E o profeta, ele é o que Deus quer falar, transmitir para o povo. Como assim, Enoque? Quando nós vamos ver que Jeremias se coloca em algumas posições bastante complicadas. Que é quando Deus manda Jeremias pegar um terreno. Jeremias pega um terreno e nesse terreno você vai investir nele. Você vai comprar o terreno. E o terreno ele é ótimo. O terreno ele é ótimo. E quando isso acontece, Deus ele faz aquele terreno morrer.
o terreno ele não dá mais fruto, ele fica infrutífero, ele não serve mais para nada. Quando nós vamos ver, Deus ele sempre remete a Israel, porque Israel ele é um povo escolhido, o povo de Israel. E mesmo assim o povo de Israel ele quer porque quer se desviar de Deus. Ele é o tempo todo Deus tentando se reconciliar com Israel e Israel cada vez mais se distanciando. E quando nós vamos ver o papel do profeta, por ser um papel tão árduo, nós vamos ver que o poder da palavra do profeta é muito grande. Porque quando nós vamos ver na passagem que relata em Reis a parte de Elias, Elias simplesmente falou: sobre a minha palavra não descerá água, chuva. Não descerá chuva. E aí? Olha o poder que o profeta tinha sobre ele. Olha que poder tão grandioso que Deus confiou ao profeta. Isso porque o profeta ele sentia o que Deus sentia, posso dizer isso. O profeta ele era, como posso dizer, a interpretação dos sentimentos de Deus. E fugindo um pouco do tema, a parte em que Oséias, ultimamente eu tenho lido um pouco Oséias, e Oséias ele toma uma mulher, que ela é prostituta, Deus manda ele tomar aquela mulher, e quando ele toma, mesmo sabendo que ele vai ser traído, Deus manda ele fazer: toma esta mulher prostituta como tua esposa. E não é à toa que isso se repete, e Oséias sempre perdoando. E aí nós podemos ver o contexto de Deus com Israel. Porque se me falha a memória, eu não estou lembrado agora se é em Jeremias ou se é em Ezequiel, que ele fala: Israel, tu és pior que uma prostituta, porque a prostituta pelo menos se deita por dinheiro, mas tu, ó Israel, tu se deita para me desagradar, Israel. É muito forte quando Deus fala: tu faz isso por prazer a me desagradar. Porque quando nós vemos nesse contexto, a gente vê que Israel ele se desvia dos caminhos do Senhor, não é porque ela está faltando algo, não é porque está faltando a presença de Deus, não, é porque ela quer se desviar dos caminhos de Deus, porque ela quer se afastar dos caminhos de Deus. E Deus, quando ele fala isso por intermédio do profeta, se eu não me engano é Jeremias ou Ezequiel, e ele fala: tu és pior que uma prostituta. Ele compara isso porque é uma traição tão efêmera. Como assim, Enoque? Porque a partir disso ele não está traindo por dinheiro, mas está traindo por uma adoração a um Deus morto. E Israel tem tantas experiências com Deus vivo e mesmo assim que é o Deus morto. Esse é o maior problema da gente, que muitas das vezes eu tenho visto, nesses últimos dias, muitas pessoas apostatando, sabe? Conhece o Deus vivo, conhece o Deus que opera o milagre, conhece o Deus que derruba as muralhas, faz as muralhas se puírem, conhece um Deus que liberta, que salva, que cura, que restaura, mas preferem procurar um Deus morto. Ou seja, a humanidade em si, ela está quebrantada. Todas as vezes que Deus está querendo curar, aí a igreja a humanidade vai e procura mais uma vez a casa de Baal. Né? O Senhor, ele procura sempre estar ali com a gente, conosco, mas o ser humano, ele sempre busca o lado mal. É verdade. Sempre. E quando nós vamos ver no versículo 4 de Jeremias, ele simplesmente fala que como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou. Resumindo, não foi o oleiro que fez faltar, mas foi o vaso que se estragou. Sim. Então, quando a gente vê isso, é porque o erro não foi no oleiro. O erro foi no vaso. Eu trago para mim porque a gente é vaso e o oleiro sempre é o Senhor. Olha que coisa linda. Segundo Timóteo,
capítulo 2, versículo 20 e 21. Diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, é o texto que a gente acabou de ler. E é interessante porque Paulo escrevendo para Timóteo, ele vai trazer essa palavra, essa mensagem mais uma vez. Aí depois diz assim, Senhor Jesus, diz assim: como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. E é interessante porque a gente quer fugir desse contexto e a gente às vezes quer se achar já o vaso pronto. Não. Eu tenho beleza própria, eu tenho um brilho, então eu faço, enfim. Quem faz sou eu, quem pode sou eu, e na verdade, quando nós vamos ver as cartas de Paulo, que são muito ricas em conhecimento, ele fala que o Senhor cresça e que você diminua. Né? E é isso que nós precisamos entender, porque quando a gente se enche do ego, se enche do eu, aí é que você está sendo aquele barro que ainda precisa ser tirado de lá, ainda está cheio de terra, está cheio de areia, está cheio de pedra, está cheio de raízes, e o Senhor ele precisa limpar, né? E eu tenho sido esse vaso na mão do Senhor, eu tenho sido esse barro, sabe, que o Senhor tem limpado dia após dia, porque eu não me considero um vaso ainda pronto, mas pela misericórdia de Deus, Deus ele tem nos levado a lugares assim, dizendo assim: olha filho, vai e abre a boca porque sou eu quem falo, né? E eu creio que nessa noite, ou nessa manhã, ou nessa tarde, quem quer que esteja ouvindo nesse momento precisa dessa palavra: se quebranta mais nas mãos do oleiro, porque o Senhor vai trabalhar muito mais na sua vida, né? E é com essa palavra que nós encerramos mais um dia de gravação do canal O Semeador. E assim, recebo da nossa parte o nosso abraço, que o Senhor livre e guarde cada um de vocês, né? E faça trilhar os caminhos do Senhor sempre. Pense, olhai para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, né? Não sejam como os que apostatam da fé, sejamos, assim como diz o último versículo de Daniel, vai até o fim. Que possamos ir até o fim nesta caminhada que é longa, árdua, é dura, mas vai até o fim, porque a recompensa não vem na terra, mas no reino, né? Nas mansões celestiais. Isso é verdade. Um abraço a todos e até terça-feira que vem, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Tchau.